Muito bem. O texto que nós lemos é a continuação da semana passada. Nós vimos a primeira parte deste capítulo 21 e também vimos esta história que está aí a partir do versículo 8, quando Isaac, já desmamado, recebe um grande banquete pelo seu pai Abraão. E neste banquete, então, Abraão comemorava já o crescimento daquele menino, mas naquela ocasião também o irmão mais velho, por parte de pai apenas, Ismael, zombava de Isaac. Isso incomodou demais Sara, e Sara pede a Abraão que tire de sua casa a Agar, a sua serva, mãe de Ismael, e Ismael. Abraão ficou perturbado com aquilo, ele não gostou daquilo, incomodou demais, mas Deus falou com Abraão e confirmou que aquilo deveria acontecer. E então Abraão, nesse texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 14, ele despede Agar junto com Ismael. É algo para nós impensado. Por isso, na semana passada, nós falamos bastante sobre isso. Quem não estava aqui, pode acessar o estudo, está disponível lá no YouTube, você pode ver. Eu não vou fazer aqui uma recapitulação de tudo, porque foi um texto longo. Mas nós vimos na semana passada que, apesar de ser doloroso e difícil isso que Abraão tinha que fazer, era absolutamente necessário que fosse feita essa distinção dentro de casa, porque a família da aliança, o tronco desta família, do qual o descendente mais importante é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, esta família precisava ser direcionada, preservada, e havia uma promessa específica com essa família. Havia uma diferença muito grande entre o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaac. Ismael precisava respeitar Isaac, até porque Isaac era o receptáculo da promessa de Deus. E isso não estava acontecendo. E então, para a preservação de Isaac, daquela casa, foi necessário que acontecesse este afastamento. Por quê? Porque Ismael era o primogênito. E se ele ficasse naquela casa, ele ia assumir a liderança daquela família quando Abraão morresse. E uma vez que ele não respeitava Isaac, poderia muito bem, porque era algo também muito comum naquela época, e dentro daquela cultura, que o filho mais velho matasse o mais novo, exatamente para evitar que na sucessão, por sua morte, um irmão assumisse o governo da família e, por consequência, os seus próprios filhos ficariam desamparados. Então, eles, para evitar que isso acontecesse, muitos casos, histórias, inclusive histórias que estão na Bíblia, filhos mais velhos matam toda a linhagem dos irmãos, para que o governo, para que os patrimônios fiquem tudo dentro da sua família, dentro da família do mais velho. E Sara não está pensando apenas na zombaria que Ismael estava fazendo ali, num ato de juventude, de imaturidade, mas ela já estava calculando o que poderia acontecer, porque o que estava começando com uma zombaria poderia se tornar algo violento mais cedo ou mais tarde. E havia uma promessa sobre aquele menino, que era a promessa de que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E não dele propriamente dito, mas do descendente maior dele, que é o próprio Senhor Jesus. E então Deus aprova. A prova de que o que Sara está pensando é correto, que Deus aprova o pensamento dela e realmente ordena a Abraão que ele expulse de sua casa a Agar, a serva, mãe de Ismael, e ao próprio Ismael. Mas, contudo, nós temos que lembrar que lá no capítulo 16, Deus fez promessas a Abraão referente a esse filho que ele teria, que no capítulo 16 ainda não tinha nascido, mas por conta também do desgosto de Sara, porque lá no capítulo 16 Agar estava debochando de Sara, porque Agar era fértil e teve um filho, e Sara não. Sara ficou desgostosa com Agar, e Agar sentiu medo, e por causa do medo ela fugiu. E nesta fuga, vocês vão lembrar que nesta fuga, no deserto, Deus fala com Agar. E diz a Agar que o filho dela também será pai de uma grande nação. Que não era aquela nação que
Deus tinha prometido a Abraão, através da qual todas as famílias seriam benditas. Mas a promessa de Deus era para os filhos, para o filho de Abraão, e Ismael também era filho. E então Deus diz a Agar, naquela circunstância, que o filho dela também vai ser pai de uma grande nação. Então Deus fez promessas relacionadas a Ismael. Aqui, neste capítulo 21, Abraão vai expulsar Agar junto com o filho de sua casa. Mas o fato de Abraão fazer isso não significa que aquelas promessas que Deus tinha feito para Agar, elas seriam frustradas. Nós temos sempre que lembrar, quando nós estudamos, e eu acredito que é isso que Moisés tem em mente, quando ele conta essa história aqui para os hebreus, fazê-los lembrar que o Deus a quem nós servimos é um Deus de uma só palavra. O que ele promete, ele faz. Como é que ele vai emendar essa história? Isso daí é com Deus, é um ato soberano da vontade e da ação de Deus. Mas quando ele diz uma coisa, ele vai fazer. Ainda que os acontecimentos do presente apontem para um outro desfecho, eu não posso duvidar daquilo que Deus fez. E então essas histórias como esta, como a história de José, que nós vamos ver mais à frente, são histórias que são contadas desde a época de Moisés para os hebreus e são contadas até hoje para nós, exatamente para nos fazer lembrar disso. O Senhor encheu as Escrituras, através das circunstâncias que as Escrituras narram, de promessas que ele fez às nações, fez a famílias, fez a nós também, povo dele, e estas promessas nunca podem ser alvo de dúvida, mesmo que as circunstâncias sejam opostas a isso. Né? Deus prometeu, por exemplo, eu citei José aqui para vocês, só para não deixar essa história em aberto, mas Deus fez promessas através de sonhos a José que ele seria maior, inclusive maior que seus irmãos e maior que até que o seu pai e que sua mãe. E eles se dobrariam diante dele. E ainda que ele foi vendido como escravo, e ainda que ele foi injustamente incriminado e foi parar numa prisão, qual que é o desfecho final? O desfecho final é que realmente Deus o coloca numa posição de autoridade. A autoridade é essa tão grande que a própria família dele, inclusive o patriarca, seu pai Jacó, se ajoelha diante dele. Exatamente como Deus tinha lhe dado a imagem através de um sonho. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas jamais frustrarão uma pessoa sequer. Porque aquilo que Deus promete, ele faz. E então, dentro dessa circunstância aqui, imagine como ficou o coração de Agar. Agar, na manhã seguinte, como diz o texto aí, versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e chamou Agar, deu-lhe um odre, né, com água, para que ela saísse, aquela região, lembra, aquela região é uma região desértica, também tomou um pouco de pão e deu para ela. Obviamente que aquele suprimento que ele deu era um suprimento que não ia resolver as necessidades deles, era algo também muito para suprir talvez a necessidade de 1, 2 dias. E o texto diz que Agar, junto com Ismael, saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E aqui está um dado muito interessante para nós. Só para vocês entenderem, quando nós estudarmos a partir do versículo 22, nós vamos ver Abraão e Abimeleque fazendo uma aliança, e eles estabelecem essa aliança num local que eles vão chamar de Berseba. Então, embora o texto está aqui dizendo, adiantando para nós, que ela saiu na direção de Berseba, este nome Berseba só vai ser dado àquela região do deserto no texto seguinte. E nós vamos ver que Berseba, lá na frente, está dentro do território que é precisamente conhecido, e vai ser conhecido pelo povo hebreu, como o território de Canaã. É a parte sul do deserto, das terras de Canaã. Então vejam só, olha que interessante. A terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que é a terra do povo descendente de Abraão, ela vai ser habitada por quem Abraão expulsa da casa dele, Agar e Ismael. Eles vão precisamente para onde? Eles vão precisamente para Berseba, terra de Canaã, hoje chamada de Palestina. E aí adivinha só, porque até hoje tem briga pela posse desse local. Você tem, só aqui, neste texto
de Gênesis 21, você tem duas famílias, a família que descende de Ismael e a família que descende de Isaac, de onde sai o tronco da família de Israel e de onde sai o tronco dos ismaelitas, e não só uma grande família, mas nasce até uma religião desta família. E você tem estas duas famílias morando na mesma terra, porque a promessa foi feita para Abraão. E a terra que pertence a Abraão pertence a quem? Pertence aos filhos de Abraão. Ismael também é filho de Abraão. E aí, por não ficarmos emitindo muita opinião sobre quem tem direito de ficar lá ou não. Porque, na realidade, se alguém ali tivesse um direito claro e exclusivo, a terra estaria na mão de quem tem o direito claro e exclusivo. Mas tanto existe uma dificuldade histórica de se dizer de quem é aquela terra, quanto existe uma questão bíblica a respeito daquela terra. A família que recebeu aquela terra por herança é uma família que se dividiu, não uma vez, mas várias vezes. E aí você pode compreender por que existe tanta disputa por aquele local. E se já não bastassem todas as divisões familiares, vieram as divisões políticas. E se já não bastassem as divisões políticas, daí já na Idade Média surgem as grandes religiões, e aí você tem divisões religiosas. Você tem os judeus com o judaísmo, você tem os cristãos com o cristianismo, e você tem os muçulmanos com o islamismo. Todos querendo o mesmo local. E aí? Só isso daí é o suficiente para a gente imaginar a dificuldade que é se dizer qualquer coisa em termos de propriedade naquela região. Mas esse é um ponto interessante, apenas a título de curiosidade, que Agar sai para a região de Berseba. Agar não vai para o Egito. Ela para, antes de chegar na região do Egito, ela para na região sul daquele deserto ali da Palestina, que é essa região que vai receber o nome de Berseba, terra que era naquela época dominada por Abimeleque. Muito bem. Depois de sair, o que acontece com Agar e com Ismael? Obviamente, o suprimento deles acabou. E ao acabar o suprimento, Agar, ela que era apenas uma serva na casa de Abraão, obviamente não conviveu de perto com Abraão e não aprendeu sobre a confiança que Abraão estava desenvolvendo em Deus, sobre a fé, sobre a confiança nas promessas. Agar faz algo que é algo absolutamente dramático e algo que, assim, mostra o quanto ela estava desesperada. Ela não tem mais água, nem para ela nem para o filho. Eles estão num deserto e você não acha um poço num deserto, nem uma fonte de água no deserto assim facilmente. O deserto é um lugar extremamente perigoso. Existem programas na televisão que volta e meia mostram como sobreviver num deserto, e a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: se você não encontrar uma fonte de água no deserto, ainda que você tenha comida, você vai morrer. Porque o sol vai desgastar e vai fazer com que você se desidrate rapidamente. E a não ser que você tenha uma fonte de água para se reidratar, você vai morrer. E isso é coisa de um dia, 2 dias. Não é coisa de um mês, não, de uma semana. É coisa de 2, 3 dias, você está morto nesse deserto, nessa região, especialmente nessa região da Palestina. E então, Agar chegou numa circunstância, talvez depois de um dia, 2 dias, em que ela simplesmente não via saída alguma. E ela não queria ver o seu filho morrer. Provavelmente o filho estava mais desfalecido do que ela, porque o texto diz que ela colocou ele no lugar. Largou e saiu um tiro, né, um tiro de flecha, né, e ficou lá à distância para não ver o filho agonizando e morrendo de sede. E na tristeza dela, ela clama, ela fala que não quer ver o filho morrer. A oração dela ao Senhor qual que era? Não me deixa ver isso. Eu não quero. Essa foi a oração dela. A oração que Ismael faz, a gente sabe que ele faz uma oração, porque o texto vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Isso é muito interessante. A oração que ele faz não é registrada aqui por Moisés. Nós não sabemos o que ele orou. Mas o que nós sabemos é o seguinte, que ele orou. Desfalecido, fraco, mas ele orou. Orou por quê? Porque apesar de ser filho de uma egípcia, Agar, que não tinha a intimidade da convivência com Abraão,
Por outro lado, Ismael tinha. Até aquele momento em que ele foi expulso da casa, ele vivia dentro da casa de Abraão como um filho. E como um filho de Abraão, nós temos que lembrar que Abraão recebeu de Deus uma orientação de que ele não só deveria circuncidar os seus filhos no nascimento, 8º dia, mas ele deveria também transmitir a fé dele para os seus filhos. E eu tenho certeza, por esse texto aqui, de que Abraão estava fazendo isso. E estava fazendo isso porque este menino orou, ele falou com Deus. E ele só pode ter orado e falado com Deus porque ele aprendeu a orar com alguém. Ele aprendeu a clamar a Deus com alguém. Ele teve exemplo, tanto nas histórias que aconteceram com seu pai, naquele tempo que ele conviveu, quanto daquilo que provavelmente seu pai deve ter contado para ele sobre as ações de Deus ao longo da história, atendendo ao pedido daqueles que nele esperavam, daqueles que nele confiavam. Então, o texto diz aí nos versículos 15 e 16, que Agar faz uma oração, né? Levantou a voz, chorou e pediu que não queria ver o menino morrer. O versículo 17 disse: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E Deus faz o quê? Manda um anjo, e o anjo chama Agar. Do céu o anjo chama Agar, Agar, o que você tem, né? O que tens? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a oração do seu filho, né? Daí aonde ele está, e onde ele está orando, Deus ouviu a oração dele, aí do deserto. E aí diz algo interessante: ergue-te, levanta o rapaz. E aí está a prova de que ele estava muito desfalecido, porque precisa que ela o levante. Levante o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Relembrando a promessa que foi feita lá em Gênesis 16. Ou seja, Deus está dizendo para ela: pode se levantar daí, pega teu filho, levanta, segura na mão dele, porque você não vai vê-lo morrer. Deus ouviu também a oração dela. Ele não vai morrer hoje. E é interessante que o versículo 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Veja, no desespero dela, ela não enxergou o poço. O texto não diz que Deus abriu um poço ali. O texto diz que Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse o poço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O desespero da gente, o medo, cega os nossos olhos. E a gente não enxerga coisas que de repente estão a um passo, a um palmo do nosso rosto, e a gente não consegue enxergar. Porque o desespero deixa a gente cego, né? Mas Deus responde, abre os olhos de Agar, e ela enxerga aquele poço, e de lá ela tira água para salvar o menino dentro daquela situação de desespero que eles estavam. Muito bem. A conclusão daí, dos versículos 20 e 21, é que, versículo 20, Deus estava com o rapaz. Ou seja, isso aqui é um dado completamente, absolutamente fundamental. Qual que era o diferencial na vida de Ismael? Deus estava com ele. Pode até ser que os descendentes dele não temeram a Deus, não amaram a Deus, não dependeram de Deus. Mas, quanto a Ismael, a Bíblia diz, Deus estava com ele. Isso é importante que a gente se lembre. Porque a gente tem a mania de classificar personagem da Bíblia, personagem que foi santo e foi para o céu, e personagem que foi pecador e foi para o inferno. A gente faz isso com esse caso aqui, a gente faz isso com o caso de Esaú, faz isso com uma série de casos. Que a gente não deveria fazer, tem coisas que a gente não compreende exatamente qual o desfecho. Aliás, nenhum de nós tem a competência para entender o desfecho sobre a vida de ninguém. No nosso manual, por exemplo, manual presbiteriano, existe lá instruções de como um pastor deve fazer um ofício fúnebre. E num ofício fúnebre, todo pastor sabe que ele não pode aferir categoricamente que uma pessoa foi para o céu ou que outra foi para o inferno. A orientação é que o pastor não entre por esse caminho, que ele fale sobre a vida de quem está vivo e oriente os que estão vivos a temer a Deus, buscar a Deus, arrepender dos seus pecados
enquanto eles estão vivos. Porque depois que os olhos se fecharem, daí haverá um encontro com Deus. E aí, eu não tenho como saber. Tá? Porque quem vê cara não vê coração. É um ditado. Não está lá no manual, mas é isso que quer dizer. Tá? Então, com os personagens da Bíblia, a gente tem que tomar cuidado também. Volta e meia aparece alguém, pastor, Salomão foi para o céu ou foi para o inferno? Não sei, o dia que a gente chegar lá, nós vamos descobrir. Quando eu falo chegar lá, eu estou falando do céu. Muito bem. Mas, vejam só, nós não sabemos o que aconteceu. Mas esta frase, para mim, é uma frase que muda tudo. Porque esta frase diz, Deus estava com Ismael. Tá? E não só isso, mas o texto diz, Deus estava com o rapaz, diz que ele cresceu, habitou no deserto. É óbvio que ele habitou ali. Por quê? Porque uma fonte de água no deserto é a coisa mais valiosa que existe num deserto. Quem tem um pedaço de terra no deserto que tem uma fonte de água, ficará, mais cedo ou mais tarde, milionário. E é o que aconteceu com a família de Ismael. Ele ficou naquele lugar ali, porque aquele lugar é um oásis no deserto. Aquele lugar é um lugar de muita riqueza. Porque qualquer viajante que passasse por ali com um grande rebanho, ia ter que deixar uma parte do rebanho para poder beber daquela água. E o fato dele ter se tornado flecheiro e não pastor de ovelhas, por exemplo, Moisés foi pastorear ovelhas para Jetro. Né? Por que Ismael foi ser flecheiro? Foi ser flecheiro por uma questão óbvia. Aquele poço provavelmente também era local de possíveis ataques constantemente, para tomar aquele lugar, porque era um lugar muito importante. Então, Ismael vai se tornar flecheiro, principalmente porque ele precisava defender aquele lugar que Deus tinha dado para ele ali, que é um lugar extremamente estratégico e importante. E então ele vai fixar morada ali e se torna um flecheiro. Ele cresce, se torna um flecheiro naquele lugar aonde Deus o colocou. Sua mãe o ajuda, a região macro é esse deserto de Parã, que é essa região macro do qual Berseba faz parte. A sua mãe casou-se com uma mulher, a sua mãe arrumou uma esposa e casou com uma mulher egípcia. Né? Obviamente ela não tinha como ir buscar na casa de Abraão, não podia fazer isso. Então ela vai buscar onde ela tinha conhecido. Ela vai buscar no Egito uma esposa para Ismael. E nós vamos em algum momento esbarrar novamente com essa história, aí um pouquinho para frente, mas nós vamos ver que Ismael tem uma descendência muito parecida com a descendência de Abraão, com a descendência de Isaac. De Isaac vão proceder 12 tribos, de Ismael vão proceder 12 tribos. É muito semelhante a história desses dois filhos. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E embora Abraão tivesse desconfiado de Deus e tentado dar um jeito humano, Ismael não tinha culpa do erro cometido por seu pai. E então, de alguma maneira, Deus estende. Não é a família da aliança que recebe Jesus Cristo na sua descendência, mas é uma família que inicia com a bênção de Deus, a bênção do livramento da morte, a bênção de Deus de uma promessa e a bênção da companhia de Deus junto a essa família de Ismael. Além disso, é difícil dizer qualquer coisa, porque realmente nós estamos não só distantes cronológica, culturalmente, e realmente esses textos de Gênesis, eles são extremamente resumidos, muito resumido. Moisés está contando um período de história muito grande aqui, de forma bem condensada, e ele está escolhendo informações, ele não está colocando todas, até porque se tornaria uma enciclopédia o livro de Gênesis. Ele está colocando as informações que ele considera mais importantes. As conclusões, obviamente, nós temos que tirar com base naquilo que Moisés relata para nós. Diz então, termina aqui esse relato do capítulo 21, dizendo que ele habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Quais lições que a gente pode aprender com esse texto? Bom, a primeira, sem dúvida nenhuma, é a confiança na soberania de Deus e no seu governo absoluto sobre todas as coisas. O desespero de Agar, eu acredito que seja muito em função
dela ter sido expulsa. Expulsa de um lugar seguro. Lembra que a casa de Abraão era, provavelmente, naquela região, com exceção da casa de Abimeleque, que era o rei daquela região, a outra casa maior e mais segura para se viver, onde havia mais abundância de tudo, era a casa de Abraão. Ser expulsa de um lugar desse não é como você mudar de um lugar onde você está vivendo uma crise terrível e você vai apostar a sorte num outro lugar. Não é isso. Ela está sendo expulsa de um lugar onde ela tinha toda a segurança, onde o seu filho tinha, entre aspas, um futuro garantido, como a gente gosta de dizer. E de repente, da noite para o dia, as coisas mudaram, da água para o vinho. Ismael deixou de ser o herdeiro de uma família com um patrimônio incrível, quase que inumerável, e passou a ser um vagante, um peregrino no deserto. Isso encheu o coração de Agar de desespero. Mas Agar precisa aprender, como Deus nos ensina sempre, a confiar no governo soberano de Deus. Deus soberanamente conduziu essa história, mesmo a própria expulsão de Agar e Ismael. E não só conduziu e mostrou que ele estava no controle, como reanimou o coração de Agar e de Ismael sob suas promessas, as promessas que Deus tinha feito também a Ismael: de ti farei uma grande nação. Deus disse isso para Ismael. Se você lembrar, o versículo 13 diz: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Por ser descendente de Abraão, Deus disse: eu vou fazer dele também uma grande nação. E Agar não creu, não confiou, não acreditou, mas Deus soberanamente já tinha estabelecido isso para a vida de Ismael, e não seria um deserto ou um momento de sede que ia mudar isso. Nós precisamos guardar essa lição no nosso coração. O Deus a quem nós amamos e o Deus que nos ama, Ele fez promessas, Ele nos prometeu um lar, Ele nos prometeu uma cidade, Ele nos prometeu vida eterna, Ele nos prometeu que nada pode nos separar do amor dEle, está lá escrito em Romanos, capítulo 8. Ele nos prometeu que Ele nos guarda, que os anjos dEle acampam ao nosso redor. Ele nos fez muitas promessas. Nós aqui desconhecemos grande parte delas. E Ele continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Ismael, que ajudou, que sustentou e cumpriu a promessa que Ele tinha feito através de Abraão. Deus também abençoou a Ismael, e nós precisamos lembrar disso. Aquele deserto, aquela circunstância não foi um acaso na vida de Ismael. Eu gosto sempre de dizer que não existem acasos na nossa vida. Existem rotas traçadas por Deus. É acaso para mim porque eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Mas não é. Para Deus é uma rota muito, muito bem traçada, definitiva, acertada, antes da fundação do mundo. Essa história de que Deus escreve certo por linhas tortas, só se a gente está entortando a linha, porque Deus escreve certo por linha certa. A história de Agar e de Ismael estava traçada, Deus sabia qual era o caminho deles. Eles é que ainda não sabiam. Então a surpresa da expulsão foi surpresa para Agar, foi surpresa para Ismael, foi surpresa para Abraão, mas não foi surpresa para Deus. E cada um dos passos que Agar e Ismael deram na direção de Berseba, para fora da casa de Abraão, foram dirigidos por Deus, porque Deus os levou exatamente para um lugar onde tinha água. Isso é a mão de Deus. Talvez há centenas de anos antes, alguém passou por ali e por algum motivo cavou um poço naquele lugar. E depois morreu e o poço ficou lá. E talvez nem soubesse por que foi que cavou um poço ali. Mas Deus lá, talvez anos, décadas, talvez até séculos atrás, já tinha escrito essa história e já tinha providenciado este poço no lugar certo, para que um dia ele servisse de socorro para Agar e para Ismael. Nós devemos pensar nisso. Tudo que acontece na nossa vida, mesmo aquelas circunstâncias mais desfavoráveis e mais surpreendentes e ruins, que a gente fica imaginando, olha, Deus esqueceu de mim, porque olha o que está acontecendo. Eu preciso lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e confiar na soberana direção dele. Um segundo aspecto, uma segunda lição desse texto para nós é: confie na providência divina. Quando nós estudamos o nosso catecismo,
nós aprendemos que Deus, Ele não só criou todas as coisas, mas Ele providencialmente sustenta, dispõe e dirige todas as coisas, todas as criaturas e inclusive todas as ações delas. Tudo está nas mãos de Deus. Até um passarinho aqui dentro hoje cantando, talvez esse passarinho, talvez não, com certeza ele entrou aqui porque Deus queria extrair alguns sorrisos de alguém que hoje talvez não sorriria de jeito nenhum, mas ouvindo esse barulhinho do passarinho, vai dar alguns sorrisos hoje. Não é acaso, e não é por um acaso, mas é direção de Deus. Deus governa todas as coisas. E talvez esse passarinho saiba muito mais disso do que a gente, porque a Bíblia diz sobre eles que eles não guardam em celeiros, eles não fiam, mas Deus todo dia dá o sustento para eles, e todo dia eles estão dispostos a cantar, mesmo quando fica preso num lugar igual eles estão aqui. E a gente precisa entender essas coisas. Esta confiança na providência divina é exatamente o diferencial entre a vida de um cristão e de um ímpio. Por que o cristão, mesmo no momento de escassez e de assim, muitas incertezas, ele ainda consegue cantar, ele ainda consegue permanecer animado, ele consegue encorajar outras pessoas quando a situação dele é crítica, porque ele confia na providência divina. Ele sabe que por mais que ele passe por um momento de grande dificuldade, no momento certo, Deus providencialmente vai assisti-lo naquilo que ele precisa. Seja de um apoio de uma pessoa, seja de passar por uma prova, seja de uma necessidade material, comida, bebida, dinheiro. Deus providencialmente nos assiste. Nós não podemos ser, obviamente, irresponsáveis de não fazer nada, cruzar os braços. Não é isso. Quando no Salmo 127 o texto diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, antes de dizer isso, o texto diz que eles trabalham e vão dormir na hora certa. Eles não precisam acordar de madrugada e nem dormir tarde, mas precisam trabalhar. Eles trabalham. Mas aquilo que eles não deram conta de conseguir enquanto estavam trabalhando, na hora que eles forem descansar, Deus, que continua trabalhando, vai prover para eles. Então, o cristão ele precisa confiar na providência divina. Agar entrou em desespero porque ela achou que ela estava sozinha. Eu não sei que oração que Ismael fez, mas pelo que ele pode ter aprendido com Abraão, ele pode ter pedido ao Senhor e confiado no Senhor. Talvez a oração dele tenha sido exatamente essa: Senhor, eu e minha mãe precisamos de um poço, a gente precisa de água, a gente vai morrer. Talvez essa tenha sido, provavelmente essa tenha sido a oração dele. E esse tipo de oração é a oração de alguém que acredita que Deus sustenta providencialmente, inclusive abre poços no deserto com um estalar de dedo. Ou abre os nossos olhos para enxergar aqueles que já estão por lá. E aí entra, obviamente, a terceira lição nossa. Nós somos muito céticos. Nós somos muito céticos. E embora nós frequentemos uma igreja, temos uma Bíblia dentro de casa que está cheia de relatos de obras sobrenaturais de Deus, a própria obra da salvação, obra sobrenatural, as próprias mudanças que Deus já produziu na sua vida como um cristão são obras sobrenaturais, porque o homem não muda sozinho e nem pela imposição dos outros. O único que pode mudar o coração do homem é o próprio Deus. E por mais que a nossa fé esteja completamente envolvida dentro de circunstâncias de sobrenaturalidade, a gente consegue no meio disso tudo ser tão materialista, ser tão incrédulo, ser tão cético, que a gente começa a desacreditar que Deus possa fazer alguma coisa que seja sobrenatural. A gente só lembra de um Deus que faz coisas sobrenaturais quando a gente esgota todas as nossas condições humanas, físicas, e aí o desespero toma conta do coração, daí você lembra que tem um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Então, o que este texto está nos mostrando é que num dado momento Deus abriu os olhos de Agar para enxergar o que para ela parecia impossível, um poço aberto no deserto.
E então nós aprendemos aqui que nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração para a gente ver o impossível. A gente começar a olhar com os olhos da fé para a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, para a situação dos nossos negócios, das relações familiares, da vida dos nossos filhos. A gente tem que pedir para Deus tirar essa nossa visão curta, materialista, que só consegue ficar tranquilo se tiver seguranças financeiras. Se não tiver segurança financeira, a gente não se tranquiliza, não tranquiliza o coração. A história de garantir o futuro dos filhos. Eu não acho que Abraão fosse um pai sem amor. E eu acho que Abraão só tirou Ismael de dentro da casa porque Deus disse para ele fazer. E Abraão, ele está sendo testado por Deus dia após dia, e ele confiou que se Deus está mandando tirar, é porque Deus. E Deus não só mandou tirar, mas garantiu para Abraão: eu vou fazer dele uma grande nação. Então Abraão que já tinha saído da casa da sua família, né, atendendo um chamado divino, eu acredito que ele, como pai, não vejo Abraão como um mau pai, mas acredito que ele era um bom pai. E é um pai que confiou que Deus realmente ia cumprir a sua promessa. Ele estava experimentado já por Deus. Então ele levanta de madrugada e coloca Agar e Ismael fora da casa dele. Mas não antes de Deus ter dito que ele tinha que fazer isso e de Deus ter dito que ia fazer de Ismael uma grande nação também. Então eu acredito que Abraão confiou em Deus. Abraão viu uma coisa impossível: Agar e Ismael com um pouco de pão e um pouco de água se tornando uma nação muito grande. Isso é uma coisa impossível. Mas Abraão, lembra que ele é chamado também de o pai da... Nós somos convidados por um texto como esse daí a orarmos ao Senhor e pedir que Ele abra os nossos olhos, para que a gente caminhe por fé e não por vista. O Novo Testamento fala isso. Infelizmente nós somos tão céticos que nós caminhamos só por vista. Então assim, se eu tiver um contrato que me garanta, que tem certeza que vai dar certo, aí eu dou um passo. Mas a Bíblia nos chama a caminhar por fé. Ver postos onde não existe. Acreditar que Deus pode abrir. Deus pode fazer. Não é uma caminhada irresponsável. É uma caminhada absolutamente responsável, porque você está depositando a confiança naquele que realmente pode fazer o impossível. Sabe o que é caminhada irresponsável? É você depositar toda a sua confiança no seu braço, no seu dinheiro, na sua profissão, numa faculdade, achar que você vai garantir o futuro do seu filho, porque você está pondo ele na melhor faculdade que você conhece. Isso é uma caminhada irresponsável. Você está deixando de pôr a confiança no lugar certo, Deus está confiando num lugar incerto. São pessoas, coisas, diversidade. Estamos confiando em Deus. Então tome muito cuidado, a gente fica sempre nessa: olha, eu estou me esforçando aqui, trabalhando muito, pagando caro para garantir o futuro do meu filho. Invista no seu filho, mas não fale uma frase como essa, porque quem garante o futuro do seu filho é Deus. Deus pode fazer do seu filho um homem ou uma mulher muito grande, inclusive nessa nação. Deus nunca dependeu de universidade para transformar um homem em uma pessoa grande. Tem que tomar cuidado com isso. Deus nunca precisou de dinheiro para isso. Aliás, José se tornou maior no Egito, ele começou como escravo. Não foi galgando cargo, não. Ele passou um estágio pior. Ao invés de melhorar de escravo, ele passou a prisioneiro. Escravo prisioneiro. Mas de escravo prisioneiro, Deus o levou para governador. Então, veja, o caminho de Deus não é um caminho lógico, segundo o materialismo humano. Vai galgando um cargo aqui, outro ali, vai subindo até chegar onde você quer. Não, o caminho de Deus não é assim. Deus faz o que Ele quer fazer, com quem Ele quer. E nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos da fé, para que a gente enxergue o impossível, para que a gente enxergue coisas que de repente estão à nossa vista. Esse é o outro lado da história. Talvez algo esteja neste momento como
algo inatingível, impossível para você, porque o desespero está te cegando. Na maioria das vezes não é assim, vocês já devem ter passado por isso. Quando a gente pensa que não há solução para o problema da gente, aí você ora, fala com Deus, no outro dia você descobre que a solução estava do seu lado e você que não tinha visto. Você que não tinha cogitado, você que não tinha pensado. A ansiedade, mas a ansiedade resolve o problema? Não resolve, muito pelo contrário. A ansiedade faz com que a nossa dificuldade de enxergar o problema fique ainda maior. Porque a ansiedade adoece você, a ansiedade faz você olhar só para o que vai dar errado. Normalmente pessoas ansiosas são também pessoas pessimistas. Só enxergam o problema, ela olha para uma situação, ela só vai enxergar o que existe de pior. Então, a gente precisa orar e pedir para Deus. E isso, inclusive, é algo que serve para que a gente possa dar um bom testemunho. Porque vejam só, se nós que somos cristãos confiamos num Deus de promessas, num Deus vivo e verdadeiro, que faz coisas impossíveis, vivemos amedrontados, com medo, pessimistas, ansiosos, que testemunho a gente está dando sobre esse Deus? E aí nós voltamos lá ao povo hebreu. Moisés está ensinando essas coisas para aqueles hebreus que estavam saindo do Egito como escravos, estavam indo para assumir uma terra que eles já tinham notícia que era habitada por homens gigantes, fortes e violentos. E eles eram um povo que tinha saído de uma escravidão e que estava penando já algumas décadas no deserto. Abraão precisava encorajar aquele povo. E ele os encoraja, inspirado por Deus, contando histórias como essa. E mesmo no deserto, Deus faz nascer fontes, Deus abre poços. E aquele povo, obviamente, estava experimentado. Eles viam cair pão do céu todos os dias sobre eles. Uma nuvem se instalava fazendo sombra de dia e uma coluna de fogo fazendo calor à noite. Eles estavam experimentados com o cuidado de Deus. E então talvez Abraão está dizendo isso aqui muito mais para nós do que para eles. Nós que não vemos a coluna de fogo, não vimos a nuvem fazendo sombra, não recebemos pão caindo do céu. Mas o fato do pão não cair do céu não significa que do lugar de onde ele esteja vindo não seja também um milagre de Deus. Num mundo em que muita gente, como o nosso país hoje, tem muita gente que trabalha e não recebe o salário, a gente recebeu o nosso, é um milagre. Uma bênção. Um mundo onde as pessoas não pagam. Eu estava assistindo na televisão sobre a situação do brasileiro, está passando de 50% o número de pessoas a mais, né? São mais de 50% já pessoas que estão endividadas. Então, se você é um empresário e está recebendo, dê glória a Deus por isso. É um milagre de Deus. Última lição para nós. No meio da aflição, do medo, da ansiedade, no deserto, quando faltar água, erga a sua voz e clame ao Senhor. E nós temos dois exemplos de clamor. Temos o exemplo de Agar. Agar disse assim: Senhor, tampa, olha o pedido dela. Já que ela vai pedir alguma coisa para Deus, pedisse salvação. Não, pede, Senhor, não quero ver a morte do meu filho. Por incrível que pareça, tem gente que no meio do desespero consegue fazer uma oração pior do que o desespero dela, né? Então, se você está orando, está falando com Deus, está clamando com Deus, por que não pedir salvação? Você vai pedir para o Senhor, me poupe de ver a morte do meu filho. Faz a oração direito: Senhor, salva o meu filho. E no final das contas vai dar na mesma. Ela não vai ver a morte do filho, mas não vai ver, não é porque ele vai morrer longe da vista dela. Não vai ver porque ele não vai morrer. No meio do desespero nós precisamos clamar ao Senhor e orar. Às vezes a gente se debate para lá e para cá, faz um monte de coisa e não faz o que é necessário, que é orar. E talvez seja exatamente por isso que Deus está te permitindo passar por problemas, por dificuldades, exatamente para fazer você orar mais, para fazer a gente orar mais. Eu digo que nós somos uma igreja que, pela nossa tradição, nós somos uma igreja que ora pouco. Quando eu falo ora pouco, estou falando aqui formalmente, aqui juntos na igreja. Não estou dizendo da vida pessoal de nenhum de vocês, porque Deus sabe o quanto cada um de nós ora em casa. Mas assim, a oração pública, nós somos um povo que ora pouco. As reuniões de oração, elas são quase que extintas.
Não adianta você insistir, você insiste, faz mágica aqui, promove um negócio aqui, outro aqui lá. Primeiro dia vem um monte de gente, segundo dia vem 2, 3, e daí vai. Nós precisamos orar mais, clamar ao Senhor. Porque eu não acredito que nós não tenhamos problema. Eu não acredito que a gente não tenha motivo para orar e pedir a Deus. Eu sei que todos nós aqui, qualquer um aqui, passa pelos mesmos perrengues todo dia. A gente é atribulado, é atormentado, é problema em cima de problema. Não é possível. Preciso orar mais. Preciso orar mais. Quando Deus promove luta na nossa vida, não tenha dúvida que Deus está querendo trazer você para o quarto dele, querendo trazer você mais perto. E o jeito de trazer mais para perto é fazer sentir a falta. Não é assim? Às vezes eu estava conversando com o pai, e filhos estudavam fora, daí filho tem cartão de crédito, tem tudo, lá se vira e não liga. Não liga para dar satisfação, não liga para dar notícia e fala, mas eu descobri um jeito fácil de fazer ligar. Bloqueia o cartão, rápido. Bloqueia o cartão, pode contar no relógio. No máximo 6 horas, a ligação acontece. É uma benção isso. Aí ele estava conversando isso comigo, contando, não sei se fez de verdade, mas eu acho que teve a ideia. Né? Eu falei, pois é, exatamente o que Deus faz com a gente. A gente quer ficar andando por aí, sem falar com Deus, Deus vai lá e corta o cartão. Mas deixa eu dar uma apertada no... Deixa eu dar uma apertada nesse rapaz. Quero ver se ele vai falar comigo ou não vai falar comigo. Só que a cortada de cartão de Deus ela é um pouco mais dolorosa. Né? Constante. O próprio Senhor Jesus disse, vigiai e orai. E como? Sem cessar. Completando com outro texto da Bíblia. Nós devemos, ainda que eu não faça dentro do meu, das 12 horas do meu dia em que eu trabalho, converso, vou estudar, ainda que eu não faça muitas orações formais, mas eu preciso estar falando com Deus o tempo inteiro. Estou dirigindo, estar orando, clamando a Deus que me livre. Estou sentando à mesa para comer, nós vamos orar agradecendo a Deus, mas depois que você agradece a Deus, você continua orando no coração. Vai conversar com a pessoa, você está conversando, está vendo que de repente a pessoa está perdendo os eixos. Ora. Às vezes a gente está ficando irritado com alguma coisa, para e vamos orar. Vamos orar, porque o rumo dessa conversa está indo para um lado e não vai terminar bem. Orar. A gente precisa fazer isso. Nós precisamos treinar mais isso. Lembra da história de Agar? Ela estava diante de um poço. Talvez a solução para a sua reunião com o seu patrão, a sua reunião com os seus amigos, ou depende da sua reunião familiar, de repente o poço de água está ali do lado. Vocês estão se debatendo por quê? Porque não enxerga. Então é melhor orar e falar com Deus, Senhor, nos ajude a olhar e enxergar a saída da nossa calamidade. O Salmo 112 diz que o Senhor aos seus mostra a luz em meio às trevas. Ou seja, quando está tudo em trevas, eu não consigo enxergar uma saída, nós vamos orar. E Deus vai jogar luz nas nossas trevas e vai mostrar o caminho, a direção que a gente deve seguir. Nós não podemos deixar de confiar nisso. Eu lembro quando o reverendo brasileiro veio aqui na nossa igreja e ele pregou, não sei se vocês lembram, ele pregou nesse Salmo 112. E ele contou a experiência de uma vez que ele estava com um casal que estava com um problema gravíssimo e eles estavam brigando muito e ele foi lá com eles e começou a orar e eles ficaram e atravessaram a noite e ele falou que ele orava nesse sentido, pedindo para o Senhor, Senhor, põe luz nas nossas trevas, precisamos achar uma solução. Até que Deus respondeu a oração e eles encontraram uma solução e aí tudo se resolveu. Nós vamos fazer isso. Né? Senhor, põe luz nas nossas trevas. Senhor, mostra o poço nesse deserto. Senhor, aponta o caminho. Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós não podemos deixar de clamar. Então, confie na soberania de Deus, no governo soberano dele. Conte com a providência divina. Conte com a providência divina. Jamais ache que a solução virá das nossas mãos. A solução vem de Deus. Deus pode até usar a minha mão, mas é Ele que providencialmente sustenta a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Confiar no governo soberano de Deus. Confiar e depender
da providência divina, devemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que é impossível, e devemos, em quarto lugar, orar mais, clamar mais ao Senhor no meio das nossas dificuldades. É exemplo do que Agar e Ismael nos ensinam nesse texto: orar, pedir que o Senhor nos socorra. O nome desse rapazinho aí é Geazi. Geazi. E o que tinha acontecido com ele? Ele acordou de manhã, acho que devia estar com o olho cheio de remela, né? Abriu o olho do lado saiu da tenda, né, de Eliseu e deu uma olhada para o lado de fora. E o que ele enxergou? Ele enxergou os exércitos da Síria, todos acampados em volta da tenda de Eliseu. Milhares de soldados com carros e cavaleiros. E ele entrou desesperado, e acordou Eliseu e falou: nós vamos morrer hoje. Tem milhares de soldados em volta, não tem como a gente escapar. E Eliseu, que é interessante, se você ler aí um pouquinho antes, ele não saiu da tenda. Lá dentro da tenda ainda, ele orou e pediu isso que a Josiane acabou de ler: que o Senhor abra os olhos daquele moço. E aí ele manda o moço sair e dá uma olhada de novo. Aí o moço sai e vê que entre os exércitos da Síria e a tenda havia uma multidão muito maior de anjos em carros de fogo. Os exércitos celestiais estavam ali entre eles e a tenda. E é interessante essa história, é muito legal, porque ali no desfecho Eliseu sai, ele ora ao Senhor e aqueles homens ficam todos cegos. Todos cegos. O exército do Senhor fere aquele exército da Síria com cegueira. Aí Eliseu vai lá e fala com eles: vocês vieram atrás de mim, eu sou o profeta. Mas nós não estamos enxergando nada, eu vou levar vocês para uma cidade. Leva-os para uma cidade mais próxima. O rei de Israel, querendo se aproveitar da situação: vamos matar todo mundo. E aí Eliseu fala: não, negativo, eles estão debaixo da minha guarda. Eles vieram me ferir, mas ninguém vai ferir, porque quem os feriu foi o exército do Senhor. Nós vamos antes servir um banquete para eles. Serviram um banquete para eles e dispensaram eles para ir embora. Quanta coisa extraordinária tem na Bíblia. A gente não acredita no impossível porque a gente não lê a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, você vê coisas que Deus faz. São coisas tão extraordinárias e fantásticas. E esse Deus é o mesmo Deus a quem a gente ora hoje. É o mesmo Deus que está lá do céu, olhando e cuidando da nossa vida. Você acha que Deus não pode cegar alguém hoje? Eu conheço história de irmãs, senhoras antigas, que oram, são mulheres de oração, que já pediram para Deus cegar assaltante que vieram tentar lhes roubar durante a noite. Conheço história de mulheres que foram alimentadas por gente estranha e na hora da fome e da necessidade foram usados por Deus para trazer alimento ao servo dele. Essas histórias estão aí, fazem parte das famílias de cada um de nós. E por que essas histórias ainda não fazem parte da nossa vida? Porque nós vivemos muito materialistamente. Nós vivemos de forma muito cética. Nós temos que orar mais, pedir mais a Deus. A gente sofre porque a gente não ora e não confia. A gente fica se batendo por aí, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, fica cansado, velho, enfadado e não tem história para contar, porque a gente não confia em Deus. Falta confia. Deus nos ajude, que Ele nos faça aprender essas lições todas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, por cada um que está aqui, pela Tua palavra, Deus, que neste pequeno trecho nos ensina tantas lições preciosas a respeito desta vida da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no governo soberano do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar na Tua santa providência, que jamais nos deixa, jamais nos abandona, sustenta e provê tudo que nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo os nossos olhos, muitas vezes materialistas, muitas vezes incrédulos. Abra os nossos olhos para vermos a mão poderosa do Senhor, abrindo caminhos, ó Deus, onde eles não existem, abrindo poços no deserto, Deus,
suprindo a necessidade de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor e crer que o Senhor não é o Deus das coisas possíveis somente, mas o Senhor é também o Deus dos impossíveis. E, ó Deus, ajuda-nos sempre a lembrar que nós precisamos viver em comunhão com o Senhor, orando e clamando ao Senhor todos os dias, dependendo do Senhor em todas as circunstâncias, seja para fazer uma viagem, seja para fazer uma consulta, seja para fazer um tratamento, seja, ó Deus, para uma entrevista de trabalho, seja, ó Deus, para investir num negócio, seja para receber um salário. Ajuda-nos, ó Deus, que a nossa confiança seja sempre depositada no Senhor e não nas coisas. Pedimos isso e te agradecemos por esta noite, por aquilo que aprendemos aqui, em nome de Jesus. Amém.